Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, é com satisfação que nós trazemos uma informação importante para a nossa população. Embora nós reconheçamos que há muito o que ser feito na área de saúde, nós tivemos um reconhecimento internacional aos esforços do governo brasileiro na área da saúde. E aqui nós gostaríamos de destacar esses esforços, destacar esses avanços do governo brasileiro, porque nós entendemos perfeitamente e sabemos das dificuldades da área da saúde. A saúde é, com certeza, um dos grandes gargalos da administração pública, seja ela municipal, seja ela estadual ou federal. Mas quando nós temos um reconhecimento internacional, como tivemos agora recentemente, em relação aos avanços da saúde brasileira, nós ficamos muito felizes com isso. E eu vou fazer um destaque de alguns dos pontos que foram objeto desse reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde em relação aos avanços do Brasil na área da saúde. E aí eu estou com um documento aqui, inclusive da Organização Mundial de Saúde, onde traz dados interessantes, como por exemplo, em 1980, metade da população brasileira não tinha nenhuma cobertura de saúde pública. São dados concretos. Atualmente, mais de 75% da população brasileira já tem a cobertura pública da saúde, sendo que essa cobertura é a única cobertura que é oferecida a essa população. E dentre os motivos que foram objeto de destaque da saúde, dos avanços da saúde no Brasil, merece relevância o avanço da cobertura do Programa da Saúde da Família. Nós entendemos, e eu sempre trouxe esse assunto aqui para a discussão, sempre fiz questão aqui de destacar a importância de se investir na saúde preventiva. Porque é na saúde preventiva que nós vamos ter condições de ter um acompanhamento sistemático de todas as famílias. O Programa da Saúde de Família, ele é composto por agentes comunitários, por enfermeiros, por médicos, por profissionais especializados que têm um único objetivo: acompanhar a família lá no seu seio familiar, acompanhar o ente familiar em sua residência, procurando evitar, porque há casos que não se consegue, ou procurando evitar que esse paciente venha a bater lá na UAI, aqui em Uberlândia, ou no Hospital de Clínicas. Nós não podemos imaginar um sistema que não invista prioritariamente na área da saúde preventiva. E aí o Brasil tem sido destaque mundial. Que bom que, embora nós ainda tenhamos muito a avançar, o Brasil está oferecendo esse modelo interessante aí, onde 97 milhões dos brasileiros são cobertos pelos programas da área da saúde preventiva, onde nós temos mais de 30 mil equipes de profissionais da saúde que trabalham em conjunto para que as comunidades, principalmente as mais pobres, as menos assistidas, tenham a cobertura do Programa da Saúde da Família. E alguns dados interessantes que o próprio documento da Organização Mundial de Saúde nos traz é em relação ao papel dos entes públicos em relação à saúde, em que é sabido e que os municípios são obrigados a investir 15% na área da saúde. O município de Uberlândia investe mais do que isso, inclusive. Desse total, 98% dos municípios cumprem a exigência, quer dizer, 98% dos municípios brasileiros estão cumprindo essa exigência de investimento de 15% do orçamento na área da saúde. Já há problemas de gestão, porque muitas vezes se investe, mas não se investe da maneira adequada. Mas pelo menos por parte dos municípios, está sendo cumprida essa exigência. Porém, por parte dos estados, e aí um dado interessante, os estados são obrigados a investir 12% do orçamento na saúde. E, infelizmente,
Nós temos aqui o caso de Minas Gerais, por exemplo, onde não se investe, dos 12 que deveriam investir, não se investe nem 10, se investe aproximadamente 9%. São vários dados que nós poderíamos explorar nesse documento aqui do Ministério da Organização Mundial da Saúde, mas nós vamos voltar aqui, já encerrando, que o nosso tempo, me fala, é curto, mas nós vamos encerrar fazendo um paralelo entre os avanços que estão sendo oferecidos pelo governo brasileiro no investimento na saúde da família, no programa da saúde da família, fazendo um contraponto com a prioridade aqui do município de Uberlândia na área da saúde. E aqui no município de Uberlândia, infelizmente, embora se invista mais do que os 15% determinado por lei, investe em torno de 22%, tem investido em torno de 22%, 25%, alguns casos, em alguns anos até aproximadamente 30%. Mas aqui em Uberlândia nós temos apenas 22% da população da cidade de Uberlândia coberta com o programa Saúde da Família. Ou seja, é importante e necessário a construção de hospitais, sem dúvida. Mas nós temos que priorizar o investimento na área da prevenção. Porque se nós não priorizarmos, nós vamos ter belos hospitais construídos, mas hospitais superlotados, porque as pessoas não podem ter como referência, a porta de entrada no sistema da saúde pública não pode ser o pronto atendimento, que são as UAIs, ou seja, o serviço emergencial, e muito menos pode ser o sistema ambulatorial ou o sistema clínico de internação, que são os hospitais. A porta de entrada tem que ser os programas da saúde da família, e nós temos que investir mais aqui no município de Uberlândia. Caso contrário, nós vamos ter constantemente investimentos acima do mínimo exigido por lei, mas, infelizmente, investimentos sobre a nossa ótica com uma gestão equivocada. E por último, senhor presidente, se o senhor, Vossa Excelência me permitir, se houver possibilidade, eu recebi um jornal Correio aqui, do final de semana, é um jornal que todos têm acesso. Eu não trouxe, não houve nenhum pedido para que eu fizesse essa manifestação aqui, mas eu acho interessante, uma manifestação aqui assinada na coluna Ponto de Vista, pelo senhor Nilson Alves Ponte Júnior. Ele é delegado da Receita Federal aqui em Uberlândia. Ele traz uma matéria, ele faz uma análise interessante, ou melhor, ele faz uma carta aqui ao jornal Correio, assinada por 37 servidores da instituição da Receita Federal. E aqui ele coloca aqui na carta, aqui, ó, tendo em vista notícias, vou ler ela bem resumida, só alguns itens, já contando com a compreensão de Vossa Excelência e os demais vereadores. Aqui, ó, tendo em vista notícias publicadas na mídia nos últimos dias, que podem denegrir a imagem da Secretaria da Receita Federal no Brasil, vimos manifestar nossa profunda indignação pelas razões a seguir expostas. A Receita Federal é um órgão de Estado que cumpre com reconhecida competência sua missão institucional. São inverídicas as insinuações de aparelhamento do órgão, que é eminentemente técnico. A totalidade dos servidores da Receita ingressa mediante concurso público e tem elevada conduta ética e compromisso com a instituição e com o nosso país. Seus cargos de agentes, delegados, inspetores, coordenadores gerais, superintendentes, subsecretários e secretários estão totalmente ocupados por servidores de carreira, o que comprova a natureza técnica da instituição. Todas as grandes corporações, continuando aqui alguns recortes que eu estou pegando da carta, todas as grandes corporações estão sujeitas a falhas humanas e aos desvios de condutas individuais que maculam a ética e violam leis e normas internas. Por fim, reiteramos a nossa indignação e atestamos que a nossa indignação diante de todas as calúnias que estão se falando da Receita Federal por parte da grande imprensa, e reiteramos a nossa indignação e atestamos que as regiões fiscais estão operando em clima de plena normalidade, com o comprometimento dos seus servidores, com o controle efetivo do órgão no uso da informação fiscal por qualquer servidor, e com a certeza de que eventuais desvios serão punidos na forma da lei. Então fica aqui o registro da Receita Federal. Eu acredito e tenho plena convicção, ou nós fortalecemos o Estado brasileiro, ou
nós não vamos dar serviço público de qualidade, não vamos ter um Estado que intervém em momentos decisivos como o governo soube intervir agora no momento da crise. Então, qualquer ataque a qualquer instituição estatal, nós temos que repudiar, porque ataque ao Estado representa ao ataque direto ao povo brasileiro, porque o Estado é patrimônio do nosso povo brasileiro, assim como a Receita Federal. Fica aqui a nossa solidariedade aos servidores da Receita, que estão sendo, infelizmente, a Receita como um todo, sendo usada politicamente num momento tão delicado que o país está atravessando e não deveria estar tendo um uso político como nós estamos tendo, exploração política em cima dos funcionários da Receita Federal, em cima da Receita Federal, em cima do patrimônio público que são as nossas estatais. Muito obrigado, senhor presidente.